que vai ter nisso tudo. Não seria mais, já que nós tivemos um impacto ambiental em Açu, já que o porto foi construído, não seria mais vantajoso se, em vez de gastar esse dinheiro nesse porto, transferir para Açu e fazer o calado? Não sei, eu acho que é um estudo que tem que ser bem visto, mas né? Bem analisado. Açu não tem calado? Não. Então, como é que existe um porto sem ter calado? E só perguntando ao Ike. Ao Ike e ao governo. O que ele está acontecendo é assim, lá não tem calado e ele está calado, né? Bem colocado. Não conheço o projeto. Bem, mas você faria o porto funcionar, né? Tem toda essa estrutura, já que foi feita uma coisa errada. Porque essa questão aí que eu falei de Porto das Caixas, eu falei assim, porque ela falou em cabotagem, lembra isso, todo escoamento antigo era feito por aquela região, que sofre influência da maré. Lógico que tem que fazer uma dragagem, etc., e pode associar também a linha férrea. E você está basicamente lá dentro da Petrobras. Dali de Porto das Caixas para Petrobras é um pulo, entendeu? Estender uma linha férrea, etc. Eu lembro que construíram a ponte Rio-Niterói, construíram a ponte Rio-Niterói, né? Sim. Mas, na época, eu acho que não lembro muito dos 3 projetos. Um era a ponte Rio-Niterói. Os outros 2, um era o túnel, que na época era muito inviável, fazer o que agora está se cogitando fazer o túnel, né? E o outro é que era totalmente viável, a engenharia quase da UF, né? O Catanhede, que era o diretor lá na época, quase a engenharia civil da UF, de estrada, né? Eu sou técnico de estrada, então fazia o quê? A estrada de contorno à Baía de Guanabara. Mas na época a ditadura militar, os militares não permitiram e preferiram a ponte. E não tinha ingerência internacional nenhuma, era só ampliar, triplicar e botar o contorno da Baía de Guanabara e resolver toda essa parada. Mas foi preterido isso. Eu não lembro muito bem dessa época, né? Eu me lembro da construção da ponte e tudo, e eu me lembro que a ponte tinha uma parte por baixo que seria feita para o metrô. E na época resolveram não fazer. Para o metrô passar por ali. Isso foi discutido. A ponte tem uma outra ironia, ela foi feita sem acesso. O pessoal não lembra disso, porque o acesso provisório, a gente vai mudar totalmente o assunto, mas está dentro aí da discussão de vocês do Clube de Engenharia, que o acesso simplesmente foi jogado, o Paulo Flávio foi feito rapidamente, se jogou na Avenida Brasil e Niterói na Alameda São Boaventura e parava Niterói todo final de semana. E aí depois tinha todo aquele levantamento batimétrico ali pelo litoral, fizeram o aterro, que está com problema, você anda lá e percebe, né? Tem um aterro, tem de um lado e outro um desnível enorme, né, para drenar aquela água ali. Eu não sei como fizeram aquilo, mas eu percebo que a acomodação ali, o terreno começa a ceder bastante. E lá em Itaboraí, em Manilha, nós chegamos a alocar ali um trevo rodoviário, um grande trevo rodoviário, e não é aquela vergonha que tem lá atualmente, né? Eu não conheço o projeto ali do governo. Eram 3 acessos em Niterói: Estrada de Ferro Maricá, tá? Estrada de Ferro Maricá, Alameda São Boaventura, elevado na Alameda São Boaventura, jogando lá na caixa d'água, só que tem que você impactar ali igreja de um lado e de outro, e você impactar um presídio e batalhão de polícia e um hospital lá embaixo. Então, eles inviabilizaram esse projeto, né? Que seria fazer igual o Paulo de Frontin, jogar para lá e jogar lá em cima direto. Aí aterraram, fizeram um aterro, tinha o levantamento batimétrico todo, eles começaram a aterrar aquilo ali. Então, esses 3 projetos lá, anteprojetos, né? Eu não conheço o projeto do Comperj, mas eu acho difícil que esse projeto não tenha uma saída, né, um porto ali. Deve ter alguma coisa. Eu não conheço muito bem o projeto,
Mas eu sei que Maricá, o projeto, a informação que eu tenho, né, é que o projeto em Maricá não é um porto da Petrobras, é um porto privado, né? Porto privado. Não é um porto. Então, seria interessante convidar a Petrobras para perguntar até que ponto aquele porto é importante para ela, né? Ou se está dentro de algum projeto maior. Porque não tem sentido. Parece que esse porto tem mais interesse da Prefeitura de Maricá, prefeito, né, e a tal empresa que está contratada para fazer o porto. Petrobras, a gente até convidou a Petrobras para vir, alguém, né, da Petrobras, mas infelizmente não puderam nos atender. Seria interessante ter alguém aqui para a gente ouvir até que ponto a Petrobras está compromissada com essa situação. Me parece que não. Parece que a Petrobras não tem nada a ver com isso. Então, aquele ponto é uma interrogação muito grande. Para quê? Agora, eu queria voltar para a arqueologia. Foi muito bom esse debate, porque está tudo junto, né? Na verdade, tudo junto e misturado. Eu queria voltar, eu vou deixar o Iara perguntar, porque é uma pergunta direta para a Regina. Eita, de arqueológica. Olha só, uma coisa que eu sou morador ali do Meia, perto do nosso shopping, Caxambi, na verdade, Del Castilho, aquela área. E como eu, durante muito tempo, atuando no Museu Nacional, me interessei muito pela arqueologia, eu até levei estudantes do meu cursinho de geologia, nível de extensão, que eu dava lá no museu, eu levava o pessoal lá no Capão do Bispo para mostrar, era caminho, ia lá para Guaratiba, mas passava por ali. Eu sei que ali passa uma estrada, né? Não sei se era a estrada real, que vai até Santa Cruz, o tempo dos jesuítas, aquilo tudo tem a ver com história e com arqueologia também. Mas a minha preocupação é a seguinte: estava lá o IAB tomando conta, e tinha um contrato com o Estado do Rio de Janeiro, que é estadual, né? Está tombado pelo patrimônio. E, de repente, o Estado resolveu tomar de volta. Ok, eu conheço, fui lá várias vezes e sei que aquilo ali está numa situação muito ruim. Precisa de fazer obra mesmo, não sei quem, não sei se a Petrobras ajudaria, mas que precisa. Com água, com tudo, uma situação... A última vez que eu fui, eu fiquei simplesmente preocupadíssimo com aquele prédio, que é um prédio histórico. É a última fazenda do Tempo do Açúcar. A última fazenda do Tempo do Açúcar aqui no Rio de Janeiro. Então, teria que ser muito preservado, ser um local até de turismo científico, né, arqueológico, etc., que está muito na moda agora. Mas não. Aí o Estado resolveu. Agora, a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: o IFAM sabe o que o Estado pretende fazer com aquele sítio, aquele patrimônio arqueológico, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil, porque faz parte da história do Brasil? Não sei. Pois é, ninguém sabe, esse é o problema. Ninguém sabe, a gente pergunta, e o próprio Estado não sabe. Do ponto de vista de arqueologia, eu posso dizer que não tem nenhuma perspectiva para lá. Agora, eu não sei... Sim, mas eu acho que o IFAM, como é tombado, deve se preocupar com que não seja destruído. Eu não sei se o setor de tombamento, se o setor de obras, o próprio superintendente... Qual é a perspectiva, se tem alguma perspectiva, alguma coisa para lá. E eu não sei dizer. Porque se o Estado não é da minha... O Estado tomou do IAB, então eu fiquei preocupado. O que o Estado vai fazer o que ali? Alguma obra, de repente vão fazer ali um novo shopping, né? Porque já tem o Nova América lá crescendo muito. O Nova América está que está. O Norte Shopping também, de volta e meia, tem expansão. E aquele sítio está no meio, entre um e outro. E será que vão, daqui a pouco, fazer ali um shopping único, de ponta a ponta, englobando, destruindo o nosso patrimônio? Gente. Eu poderia até me informar lá, procurar saber. Eu gostaria de saber. E te dar um retorno. O setor do IFAM, concernente a essa história. Se tem alguma coisa, se o Estado mandou, enfim, né? Porque o Estado simplesmente obrigou o IFAM a sair. Até aí tudo bem, é do Estado, mas o IFAM saiu meio que às pressas e tal, saiu. Agora, o que pretende o Estado? Por que o Estado fez isso? E por que ele pretende fazer? Porque na realidade, veja bem, aquilo é um bem tombado. É um bem tombado. O
o IPHAN, quer dizer, o uso... O Maracanã também era e foi quebrado e feito de novo. Pois é, e foi uma não é? Ali foi uma briga que ainda continua, né? Está no Ministério Público, ainda continua. Mas veja bem, quer dizer, o uso do bem, a função do bem, o uso do bem é uma coisa que o IPHAN, às vezes, fica a critério do proprietário. O IPHAN vai entrar na interferência quando ele fizer alguma modificação, intervenção física no bem. Perfeito. Entendeu? Aí sim tem que apresentar o projeto. Pois é. O Estado, eu acredito até que essa pergunta deveria ser feita mais ao Estado. Porque o IPHAN vai dizer o seguinte, nós temos uma proposta do Estado de intervenção no prédio, isso com determinada alteração, que a gente vai analisar, ou não recebemos nada nesse sentido. Aí, no caso, seria a Secretaria de Cultura, talvez? Pode ser, assim. pode Tem ser. que pesquisar no Estado o que seria que a gente poderia conseguir Quem essa que resposta. No Estado que está... Porque nós, como Centro Brasileiro de Arqueologia, eu também sou do centro, já fui vice-diretor, agora não sou, mas continuo ligado ao Centro Brasileiro de Arqueologia. Interessa muito para a gente do centro saber o destino desse patrimônio. E aí eu acho que a gente tem que acionar porque o uso do imóvel tombado só vai ter algum tipo de intervenção do IPHAN quando dizer respeito. Sim. Alguma intervenção específica. Sim, aí o IPHAN vai fiscalizar, vai ver se está dentro respeito a isso, aí ele vai analisar. Perfeito, eu entendo isso. Agora, eu quero agradecer aqui o Júlio, né, porque o Júlio foi também diretor, fez parte do CBA durante muito tempo, né, e ele é responsável direto pela uma coisa que não existia, mas que eu tive a ideia e levei para o CBA e acabou acontecendo, e foi a criação do Dia do Arqueólogo. Hoje, todo dia 26 de julho, né? Porque foi a data daquela lei. Da lei de 61. Né? Então, foi uma proposta, uma ideia, conversei com o professor Otávio, ele aceitou. Vamos fazer o Dia do Arqueólogo, vamos escolher uma data. Escolhemos, o Júlio conseguiu pela Prefeitura primeiro, em seguida pelo Estado e depois federal. Agora é uma data nacional. Não existia Dia do Arqueólogo. Como ainda a profissão não foi reconhecida ainda também lá no Congresso da Câmara dos Deputados. E uma notícia recente sobre isso, já que a gente está aqui falando de arqueologia, os restauradores. A profissão de restaurador é também muito importante para a memória. Restauradores de obras de arte, obras históricas, etc. Foi vetado pela Dilma, nossa presidenta. E está de volta para a Câmara, está havendo sessões conjuntas do Congresso, Senado e Câmara de Deputados, eu estou acompanhando pela TV Senado, TV Câmara, e então, ontem, acho que haveria uma reunião, ainda não sei o resultado, para derrubar os vetos. E um dos vetos a serem derrubados por eles seria esse, que contraria, porque, na verdade, há necessidade dessa profissão ser regulamentada, tanto quanto também a profissão de arqueólogo. Quer dizer, arqueólogos e restauradores, muitas vezes, trabalham com bens de interesse público, né? Com certeza. Da União, inclusive. Com certeza. Né? Eu não entendo como o Fernando Henrique vetou dos arqueólogos, mas dizem que ele assinou dos boiadeiros, mas não assinou dos arqueólogos, tudo bem? Ele não reconheceu como de interesse social. Logo ele é um sociólogo de carteirinha. Pois é, mas tinha que acontecer com a arqueologia. Incrível, né? E a Dilma, que a gente sabe de toda a história dela e tudo mais, deveria também prestigiar. Agora, me parece que colocaram junto, e isso aqui eu acho que foi um erro, a criação do conselho. Sim, esse foi um dos argumentos, mas isso não precisava ser vetado por causa disso. Isso seria corrigido.